Oi, pessoal. Estou aqui com Flávio Vitor e Rodrigo Braga. Nosso primeiro podcast, Faixa Preta dos Negócios. Nós vamos contar um pouquinho da nossa história e por que a gente está com a proposta desse podcast. Então, vou deixar Rodrigo e Flávio se apresentarem e para a gente iniciar os nossos trabalhos. Fala, pessoal, tudo tranquilo? Isso aí, Ronan, estamos aqui hoje para a gente fazer um bate-papo, contar um pouco sobre o Flávio, sobre a F2R, e a gente vai ter uma boa conversa aqui para a gente deixar muita coisa bacana aí, pessoal. Isso aí, turma. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar com meus dois sócios aqui contando um pouquinho mais sobre como a gente chegou aqui. E é bem importante esse podcast para a gente poder realmente ajudar outros empreendedores também, conseguir trazer um pouquinho da história, um pouquinho do nosso conhecimento aí nos negócios. Fala um pouquinho aí por que chama Faixa Preta dos Negócios. Eu acho que a proposta desse nome, ele vem muito com a história por que a gente tem a F2R hoje. Então, conheci o Flávio no Taekwondo há uns 20 anos atrás, Flávio? 2003, 2004. 20 anos atrás, nós somos amigos de academia, de tatame, e tanto eu quanto o Flávio, a gente está empreendendo aí. O que a gente mais faz no nosso dia a dia é fazer essa conexão da disciplina das artes marciais e aplicar para a nossa realidade do mundo dos negócios. Então, a proposta do nome é a gente trazer essa experiência, essa vivência do dia a dia e fazer essa conexão aí com o mundo real, com as artes marciais, porque no final das contas, tudo que a gente aprendeu lá no tatame, né, é o que a gente aplica no nosso negócio. É a repetição, fazer 1000 vezes a coisa bem feita para ter excelência, que nos nossos negócios não é diferente. A disciplina de acreditar, o autocontrole, né? O domínio próprio que a gente tem que ter, nunca se entregar ao inimigo, que é uma das filosofias do Taekwondo, e esse inimigo é a gente mesmo, né? Que a gente se sabota. Então, quando a gente consegue equilibrar isso, a gente consegue desenvolver os nossos negócios e também a vida pessoal. Então, acho que a proposta do nosso podcast é trazer esses faixas pretas dos negócios, né, que vem aplicando no dia a dia, né, das empresas, e a gente poder bater esse papo gostoso aí, falar do que a gente mais ama, que é desenvolvimento do negócio, e como o Rodrigo falou, para a gente poder ajudar outras empresas. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é trazer um pouquinho da nossa história. A gente tem que... Como que o Flávio chegou aqui hoje, como que o Rodrigo, qual que é a nossa história, como que a gente montou a F2R, né, que é o nosso grupo econômico principal e aonde a gente quer chegar. Então, se a gente conseguir resumir isso de maneira simples, todos os outros podcasts que a gente vier a fazer, a gente vai ter essa conexão para poder fazer essa integração com os outros investidores. Então, eu acho que primeiro escutar um pouquinho a história do Rodrigo, do Flávio, e conta pra gente, Flávio, como que você chegou aqui, né, até aqui hoje, e depois a gente entra por que você entrou na F2R. Beleza, Ronan, vamos lá. É uma história longa. Isso aí já se passou praticamente 23 anos, e no ano 2000 estava formando em Nazareno, e eu tinha uma proposta de vir para a cidade, de crescer, uma cidade que ainda não oferecia para a gente o que oferecia na época aqui em São João del Rei. E sou de família que sempre trabalhou na parte do agro, na parte de fazenda. Eu não era uma parte assim que me encantava, não era uma parte que eu gostava de fazer, eu queria inovar. Isso há 23 anos atrás, né? Já pensava de mudar, de traçar outros caminhos que toda a minha família fazia, que era investir no agro, investir em fazenda e tudo mais. E eu vim para São João, como todas as pessoas, que quando vai procurar um caminho, tem suas dificuldades. Cheguei em São João com aquele velho ditado, né, de uma mão na frente e outra atrás, e cheguei procurando emprego. Estava na época aí de quartel, fui para o quartel, tive uma grande experiência, que a gente já tinha essa conexão no comecinho da arte marcial. Então o quartel foi para mim durante 8 meses,
um grande aprendizado, foi uma lição. E aí as coisas começaram a acontecer, mas nunca sempre acontece do jeito que a gente espera. E eu cheguei em São João, dificuldade de conseguir emprego, não conhecia ninguém, não tinha network. Se fosse no dia de hoje era totalmente diferente. Então, essa conexão a gente não tinha. Isso foi criando do zero. Começou exatamente do zero lá embaixo. Comecei trabalhando com mototáxi, assim que eu tirei carteira aos 18 anos. Primeiro serviço meu foi mototáxi. E aí, não vou nem detalhar a compra da moto como que foi, né? Porque foi um boleto que a gente perdia de vista, mas que isso me trouxe muitos aprendizados. Mototáxi era aquele corredorzinho lá do lado da pastelaria, no Josué de Queiroz, no Matosinhos? O famoso 5271, 52. nunca vou esquecer. Legal. E aí, através daí, eu comecei a conhecer as pessoas, comecei a empreender nessa época, porque eu trabalhando de moto, eu vi um outro trabalho que eu podia agregar dentro daquele trabalho que eu estava fazendo, que era eu fazer cobrança. Comecei com uma empresa de cobrança, depois tinha um sonho que já tinha vindo da fazenda, que era vender café, e comecei a conectar os três trabalhos ali, que era eu mototáxi, vendia café, porque aí eu comecei a conhecer as pessoas, quem pagava, quem não pagava, para quem podia dar prazo, para quem eu não tinha condições de dar prazo. E aí as coisas foram começando a acontecer. E aí foi conhecendo pessoas, foi ficando conhecido da cidade, por eu rodar a cidade toda. E quando foi em 2009, 2010, lá no Taekwondo, que a gente já estava lá quase próximo da faixa preta, né? Você já tinha chegado há muito tempo, tinha batido pra caramba, já tinha apanhado muito. Então, e aí nessa época eu conheci o Maicon. O Maicon é uma pessoa que eu vou guardar para sempre, esse carinho por ele, pela a gratidão dele ter me chamado para fazer o curso de corretagem. Eu não sabia nem o que era corretor de imóvel, na época São João tinha 2, 3 imobiliárias, e fui fazer esse curso. E foi um curso muito difícil, porque foi um curso que foi um ano presencial, toda semana em BH, então eu ia toda terça, saía daqui trabalhava até meio-dia, saía daqui meio-dia e meio, chegava lá 3, 4 da tarde, para estar no sindicato às 6, e fazia o curso até 11h30 da noite e voltava. E no dia seguinte era rotina. E aí as coisas foram acontecendo, formei, e de cara o meu primeiro ponto foi uma imobiliária que abriu a porta para mim, Celso Júnior, e aí comecei a trabalhar com ele, e desde o primeiro dia deixei muito claro que eu queria ter meu próprio negócio. E aí as coisas foram acontecendo. Lembro como se fosse hoje da minha primeira venda, lembro do meu primeiro carro, e aí as coisas foram acontecendo no passado dos anos. 2012, eu, dentro da imobiliária, eu tinha enxergado aquilo que eu cheguei em 2013, que era eu conseguir conectar as coisas. E aí eu abri a parte da construção, a construtora FC, e aí a gente veio construindo na faixa de 5, 6 casas por ano. Coloquei meu irmão junto da estrutura. Em 2017, vi um outro mercado, que era eu agregar o gesso que a gente não tinha na cidade. E aí as coisas foram acontecendo. Só tenho a agradecer por tudo que aconteceu na vida, as pessoas que eu conheci, como que tudo chegou no ponto que chegou. E quando foi aí 1 ano e meio atrás, vamos voltar um pouquinho, em 2018, quando a gente fundou o Rockford, passei a conhecer 13 pessoas assim, que trouxe um network enorme também para Flávio Vitor Imóveis. Muitas coisas mudaram de 2018 para cá, com essa conexão dessas pessoas. E foi quando eu conheci o Rodrigo. E há 1 ano e meio foi quando você me fez o convite, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre a F2L. E aí as coisas estão onde está agora. Sensacional, Flávio. Agora é com você, Ramiro. Deixa eu fazer uma pergunta antes, Flávio. Um ano indo para Belo Horizonte fazendo curso de corretor de imóveis. Isso existe ainda? Não. Conheço ninguém que fez. Acho que vem muito aí conecta muito com a disciplina de realmente correr atrás, e não é à toa que deu certo, né? Não é à toa que hoje é um nome conhecido aí no ramo. Não veio do nada, não veio iniciar vendendo imóveis sem ter uma história, uma bagagem mínima ali de realmente aprendizado. Eu acho que o nome, né, faixa preta dos negócios, ele vem realmente dessa disciplina e desse foco de acreditar
e de ir até conquistar os objetivos. Então, acho que eu e Flávio tem essa história em cima do tatame, mas o Rodrigo também não deixa de ter essa disciplina e esse foco. Eu acho que por isso que a gente deu tão certo e a gente ainda vai levar o Rodrigo para o Taekwondo. Nós vamos fazer ele virar um faixa preta das artes marciais, porque dos negócios ele já é. Sim, muito. Admiro demais. Taekwondo, acho que eu provável que minha filha é puta, eu só apanhar. Mas talvez outra coisa. Mas eu não tenho uma história aí nas artes marciais. Acho que a minha história ela começa atrás do balcão desde sempre. Minhas primeiras lembranças que eu tenho, nasci em BH, vim de São João com um ano, isso por causa que meu pai fundou a empresa, né, Neto Braga, que é uma empresa familiar. Já tinha 5, 6 anos que ele tinha fundado e ele veio para cá, largou o emprego que ele tinha muito bom para tocar o negócio, acreditando que aquele negócio daria certo. Meu pai chegou a ser convidado para trabalhar na Europa, para fazer construção na Europa. Ele, não quero, vou largar e vou tocar a empresa. E a gente veio muito cedo, não tem lembrança de BH, tenho lembrança só daqui, mas as primeiras lembranças que eu tenho é de um colchãozinho atrás do balcão. Eu cresci literalmente atrás do balcão. Tinha um colchãozinho ali que, quando não podia estar com a mãe e com o pai, eu estava no meio dos funcionários ali da loja. Meu avô, meu pai tocando a loja nesse iniciozinho. E essas são as primeiras lembranças que eu tenho. Então, questão de negócios, eu falo que eu tenho minha carteira de trabalho sem nenhuma assinatura. Eu cresci dentro dos negócios e sempre tive a oportunidade, a vontade de estar à frente ali, de estar trocando alguma coisa. Comecei a trabalhar mesmo no negócio da família por volta dos 13 anos. Acho que 13 anos eu era responsável, eu tinha 5, 6 lojas, eu era responsável por fazer transferência de material. Já estava ali no computador, o computador tinha lançado no Brasil há 2, 3 anos atrás, eu já sabia mexer mais que todo mundo. E estava fazendo as transferências, estava conferindo caixa, estava sempre ali na loja até 7, meia, 8 horas da noite. Era a coisa mais normal que tinha, era chegar em casa e entrar da noite. Então, isso era tradicional. Até hoje, chegar em casa tarde é normal. Quando chega às 6 horas, você fica incomodado, né? Você fica lá, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer a noite inteira? Então, desde criança mesmo, eu venho crescendo atrás de balcão, entendendo o cliente, entendendo o negócio, fazendo conta, ajudando a empresa. A oportunidade de ir para Belo Horizonte, fui estudar em Belo Horizonte, formei em engenharia de telecomunicações, não é a área que eu realmente acreditei que... No início a gente acredita que vai dar tudo certo, que é a nossa área, que a gente quer, mas não era. Era realmente a parte de administração, mas realmente a parte de estar ali junto dos negócios. Em Belo Horizonte, de cara, já tinha uma empresa de manutenção de computador com meu irmão, desde sempre. Acho que em 2 meses cheguei, foi tempo de arrumar casa, conhecer a faculdade, já voltar a trabalhar. Eu e meu irmão tínhamos uma empresa de manutenção de computador, ele ficava responsável pelas vendas, eu responsável pela manutenção. A gente chegou a comprar uma lan house, não falo com orgulho, mas a gente quebrou uma house, a gente comprou na hora errada, a gente gastou um dinheiro lá, mas no final das contas foi uma experiência, porque eu toquei a lan house sozinho, só que não era o momento certo. Foi uma experiência e um aprendizado de que às vezes também tem um momento certo. Já estava ali no final, já não tinha mais aquele bonde de lan house, do pessoal ir trabalhar. Belo Horizonte formei, emendei numa pós-engenharia também, e chegou um momento no meio da minha pós que eu me via era literalmente uma pós junto com a Globo, era uma pós em telecom, então eu estava entre os melhores professores da área, e era literalmente os melhores, era quem desenvolveu TV digital no Brasil, que era considerado na época melhor do mundo, e os melhores engenheiros de Minas ali, que era na Globo. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, e, cara, não me identifico nem com o meu professor, não me identifico com o profissional que está aqui do meu lado. Então, acho que não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero arriscar, quero tentar outras coisas. Foi quando eu tive a oportunidade de voltar para São João del Rei e voltar lá para trás do balcão mesmo. E aí, no voltar para trás do balcão, eu acho que foi um dos maiores aprendizados, de não voltar, era uma empresa familiar, meu pai, meus tios ali tocando o negócio, mas eu voltei com a cabeça baixa, de aprender e de não ser o filho do dono, não ser aquele que quer mandar em tudo.
Tanto é que eu fiquei ali 2 anos, 3 anos, mais ou menos, organizando a parte de informática, de TI, computador, etc., que era o meu forte. E numa oportunidade, infelizmente, que meu pai veio a adoecer e ficou internado, eu tive que tomar a frente das finanças da empresa. E hoje eu sempre brinco que o financeiro sabe de tudo que está acontecendo na empresa, né? Então, o financeiro ele tem que tomar as rédeas da empresa, ele que segura, ele que consegue controlar ali. E ali foi a experiência realmente de tocar uma empresa. Foi extremamente... a satisfação foi muito boa. O feedback que eu tive dos funcionários, dos meus tios, foi muito bom. Tanto é que eu fiquei ali durante um bom tempo tocando, se não me engano, 7 anos mais ou menos, tocando financeiro. Na pandemia, meu pai se afastou por quase 1 ano, toquei a empresa como um todo. E tive a oportunidade de conhecer nesse meio do caminho várias outras coisas. Como eu não era formado na área, eu achava que eu tinha entender um pouco mais, né? Buscar mais sobre administração, buscar mais sobre negócios. E curso do Sebrae tipo, zerei, tive essa carteirinha lá, eles me davam medalha de ouro, porque eu fiz todos que tinha. Fui procurar várias coisas, no final das contas eu acabei, eu acho que é uma virada de chave muito grande, que traz o conhecimento que eu tenho em negócios hoje, entrando na Fundação Estudar. Acho que eu fui os primeiros facilitadores da Fundação Estudar, era a turma de 7. Hoje deve ter mais de 200 tranquilo, rodando no Brasil. E nós 7 demos mais de 60 cursos no Brasil durante o ano. 7 pessoas rodando no final de semana, curso de 3 dias, e a gente fechando o curso, vendendo, trazendo convidados. E aí, de convidados, eu tive a oportunidade de conversar, estar na mesa, eu mais 2, 3, 4 pessoas, e CEO da Ambev, Rafa Paulo Lema, já encontrei várias vezes, o José Felipe da Valls encontrei várias vezes, CEO do Itaú, CEO da Vale, e a gente tive a oportunidade de estar com gente muito boa. E a cada vez que eu senta com pessoas boas, acho que o Flávio falou questão de networking aqui, né, Flávio? Acho que isso faz uma diferença absurda quando a gente fala em negócios. Quando você senta com pessoas que você admira, que você olha aquela pessoa e você fala, nossa, que legal, gostaria de estar no lugar dessa pessoa. Você presta atenção em cada segundo, você presta atenção em cada palavra. E às vezes essa pessoa pode falar 3 frases, mas uma frase encaixa que você nunca mais esquece. E aquilo você leva para a vida e você tenta aplicar nos negócios também. Então tem várias frases aí que eu aprendi, que não é uma frase, é uma lição de vida. É uma lição de quem já está 40, 50, 60, 70 anos tocando empresas. Quem realmente já teve mais de, sei lá quantos, dezenas de milhares de funcionários. E aí você aprende e tenta replicar isso. Então, o engraçado é que na hora que você vai replicar, você descobre a dificuldade de fazer isso. Na prática, na né? prática. Acho que é igual, não tem a prática do tatame, mas a mesma coisa, né? Eu treino, dá o chute ali 1000 vezes, quando eu entro no tatame lá, que tá tudo filmando a competição, você levou o primeiro chute, já era o treino de 1000 vezes. Agora eu tenho que saber como é que eu fico em pé, que eu não tomei zonas. Então, acho que o negócio ele é muito assim também. Na prática, o buraco é mais embaixo. Como é que a gente realmente consegue pôr isso aplicado, como é que a gente consegue pôr esse ensinamento. E aí foi muito legal o convite, que o Flávio falou, acho que a gente pode trazer um pouquinho mais aqui também no Rock For, né? Que eu recebi um convite para estar no Rock For. O mais interessante do meu convite é que quem me convidou, para quem não sabe, o Rock For só entrava convidados. E começou com 3, aí tinha os 3 que tinham que provar o 4, aí os 4 tinham que provar o 5º e por aí vai. Se não me engano, eu fui o 9º ou 10º por aí. E quem me convidou foi um amigo de um amigo meu. Ele nem era tão próximo de mim, mas converso com o Rodrigo. O Rodrigo faz uns cursos aí no Brasil todo. As poucas vezes que conversei com ele, ele é um cara legal. Foi o Alessandro que te chamou. O Alessandro. O Alessandro, ele chamou. Acho que ele falou com o Rafa. Não, ele passou direto. Ele passou direto, né? Foi. Então ele pulou o Rafa, que é nosso amigo em comum, me convidou pelo que eu estava vivendo ali, muito da Fundação Estudar. Eu me lembro do dia que a gente estava reunido, acho que eu fui o 8º, me parece. Foi o dia que ele veio contextualizar para nós sobre quem era o Rodrigo. E ele tava, falei, cara, vamos ter que conhecer esse cara é bom demais. E aí depois surgiu essa figura para ele. E eu acho que, contextualizando, acho que a proposta da F2R, o que a gente quer desenvolver, eu acho que tudo se resume a network, né? A gente criou o Rock For para ampliar essa rede de contato
E acho que você também não conhecia o Rodrigo, né? Eu conheci o Rodrigo por causa do Rockford. Então, para mim, o objetivo do grupo já foi concluído com êxito, né? A gente trazer bons parceiros para a gente poder crescer e desenvolver junto. Então, o Rodrigo foi uma dessas aquisições aí que a gente conheceu por causa do network com a proposta do Rockford. E eu acho que o ilustra muito também, igual vocês dois falando, vocês não me conheciam, né? E assim, os 10 que estavam ali, eu acho que eu conhecia o Alexander, talvez ali o Wallace, mas não de conversar, então não conheci quase ninguém. E eu lembro que eu sempre, tem uma coisa que eu sempre caio de cabeça em oportunidade. Eu acho que não tem hora para trabalhar, não tem hora para aproveitar as oportunidades. E o Rockford foi uma oportunidade que eu esperava, porque meu pai, apesar de ser um empresário e tudo mais, ele nunca foi de estar no meio de empresários. Meu pai sempre foi mais afastado na dele, fazer as coisas dele sozinho. Você conhece um pouquinho dele, sabe que ele não é muito assim de conectar. Então eu cresci não dando valor tanto ao networking. Eu fui aprender isso lá no nosso estudar, fui aprendendo o Rockford. E nas oportunidades é sempre arregaçar a manga e dar o melhor. Então, no Rockford eu lembro direitinho, quando a gente fechou o grupo, a gente teve a oportunidade ali de trazer inovação, trazer startup, questão de investimentos, fazer um fundo de investimento. E da minha vivência ali com todo mundo, eu percebi que eu era o que tinha um pouquinho mais de conhecimento sobre isso, que eu já tinha rodado, já ia para São Paulo uma vez por mês, conversava com startup, só de startup eu tinha visitado mais de 30, provavelmente. Então foi onde teve a oportunidade de me mostrar também um pouquinho, né? Mostrar um pouquinho de conhecimento e da gente construir realmente a ideia que a gente queria ali junto. E eu lembro, o Rodan abraçou a ideia, na época foi o primeiro ali, né, a abraçar. A gente tem o Goulart também abraçou a ideia, o Neymar abraçou a ideia. E a gente conseguiu criar um pouquinho de propósito ali para o grupo, que a gente vislumbrou um pouquinho a mais ali, a trazer um pouco mais para o grupo. E aí, do Rockford, como o Flávio disse, surgiu a possibilidade de trabalhar juntos. Na verdade, antes do Flávio, eu trabalhei com o Ronan na parte de consultoria. Nesse meio tempo aí, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns consultores, de fazer algumas consultorias em algumas cidades, tudo mais aqui em Minas. E eu e o Ronan, a gente fazendo consultoria ali, conversando, pô, vamos juntar, vamos fazer consultoria. A gente trabalhava meio período, né? Era meio período na empresa, meio período fazendo consultoria, Ronan focado na consultoria também meio período e começando a parte de incorporação. E é aquele incômodo, né, que você sempre conta, né, mano? Aquele incômodo de tipo, pô, a gente tem que entregar, você não tá entregando, não, mas o vai estar apertado. Aí no outro dia, ô, você tinha que entregar, não, vai estar apertado. E aquele incômodo de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Foi aí que surgiu realmente a ideia, que veio o convite do Ronan de construir a F2R, de construir uma ideia de algo maior. E aí acho que nada melhor que você, Ronan, para falar para a gente realmente como que foi, onde surgiu essa ideia e como contextualizou isso tudo para construir o grupo. E também, Ronan, contar a sua história agora. A gente quer ouvir a sua história também. Então, pessoal, eu acho que para chegar, né, na F2R, eu acho que é impossível sem contextualizar um pouquinho da minha história. Então, eu comecei a trabalhar com uns 14 anos de idade. Então, para ajudar em casa, precisava ajudar meus pais. Tem 2 irmãos e sempre com uma situação difícil, cresci na periferia e eu acho que, até antes de falar do trabalho, eu acho que a arte marcial ela entrou na minha vida primeiro, porque eu cresci na periferia e eu consegui me encontrar na arte marcial porque eu saí das drogas, eu saí das brigas. Na verdade, eu fui para arte marcial para aprender a bater. E depois que eu entrei, poucas vezes eu briguei. Então, eu fui meio que disciplinado ali dentro dessa estrutura. E eu sempre fui uma pessoa competitiva, né? Eu quero ser o primeiro, eu sou focado. E quando eu caí na arte marcial foi lindo, porque
Eu comecei a treinar, comecei a competir, isso com 12, 13 anos, fui para os campeonatos. Eu lembro que o meu primeiro campeonato eu levei um nocaute, levei um chute no queixo, cortou minha boca todinha, eu acordei na ambulância querendo bater no cara e o Cleiton, né, que hoje é meu compadre, eu tenho um carinho todo especial, falou assim, nunca mais volta na academia. Cara, foi o gás, né? Minha mãe não queria deixar, mas eu preciso treinar mais, eu preciso aprender, eu preciso evoluir, porque eu não estou pronto. E o empreendedorismo, eu acho que surge junto com o taekwondo, porque é um esporte individual, é um esporte caro, e eu não tinha dinheiro para poder ir para os campeonatos, né? Então, e era a realidade de todo mundo da academia. E quem que levava todo mundo para os campeonatos? O Ronan. O Ronan ia na porta de todas as lojas, pedir patrocínio, fechava uma van e quando veio eu conseguia levar todo mundo. Isso com 13, 14 anos, eu que organizava, nós vamos para o campeonato, todo mês campeonato, ia para os mineiros, brasileiro, ia juntando, pedindo uma ajuda aqui, outra ali e chegava no campeonato e, graças a Deus, sempre destacando. Então, competi, treinei muito, virei faixa preta com 18 anos, né? Cheguei a disputar campeonato brasileiro universitário, competi em alto nível, apanhei bastante, porque eu sempre tive que trabalhar e treinar. Durante meus 14 anos até meus 22 anos, eu treinava às 5 horas da manhã, pegava 7 no serviço, né? Trabalhava até 5, saía às 5, treinava de 5 às 6h30, depois ia para a escola, né? Ou para a faculdade, e ia competia no alto rendimento ali. Eu acho que dava para estar de igual por igual. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande com as artes marciais, com a disciplina que eu aprendi lá, mas a vida profissional começou aos 14. Com 16, eu fui para o Senai, fiz um curso de torneiro mecânico, na verdade era mecânico geral. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar na Fluminense, né? Eu fui lá, bati na porta do Itamar Dutra, que era vizinho do meu avô, falei assim, cara, estou fazendo curso, tem uma oportunidade, me deixa. Ele olhou para mim, vou ver o que é que eu arrumo. Aí, 2 dias, o pessoal do Senai chegou, me chamou e me levou para a Fluminense, deu certo. Esses dias eu encontrei com o Itamar aqui no Rockford e falei com ele como que ele transformou minha vida e a possibilidade que ele me deu. Foi fantástico. Então, formei ali, fiquei na Fluminense. Da Fluminense fui para Cataluma, né? Era torneiro mecânico. Fiquei 4 meses como torneiro mecânico. Já estava na faculdade. Quando eu fiz vestibular, eu estava com um dilema gigante. Eu tinha 3 áreas que eu gostava muito. Eu queria fazer educação física, né? Sempre fui atleta do taekwondo, corria também. Cheguei a fazer teste de corrida no Cruzeiro. Queria fazer engenharia mecânica, né? Mecânico, trabalhando na caldeiraria, torneando. E sempre gostei de negócio, né? Queria empreender, ter minhas coisas, eu queria administração. Então, eu tentei educação física em Juiz de Fora, engenharia na Universidade Federal, e aí a administração eu falei assim, vou fazer na Unipac, né? Vai que dá zebra. E deu zebra, não consegui passar em nenhum dos dois, e fiz administração. Falei assim, o ano que vem eu vou para a Federal. Entrou de greve. Eu falei, eu vou formar aqui, 4 anos eu estou com meu diploma. Formei a faculdade com 21 anos. Então, assim, eu sempre fui o atleta mais novo, o caçula dos netos. Então, assim, eu sempre fui o mais novo e adiantado nas minhas disciplinas. Na faculdade eu era o caçulinha. Então, assim, consegui formar cedo, mas antes dessa trajetória, eu acho que é importante, quando eu fui para Cataluma, surgiu uma vaga na administrativa, aí que começa a minha história com a gestão. E eu não gostava de
tá ali no torno, mão suja, eu tenho sudorese, então minha mão transpira muito, então era muito ruim ficar ali no torno. E quando surgiu a vaga no administrativo, eu já tinha passado na faculdade, eu cheguei pro Taquinho, saudoso, falei assim, Taco, você tem duas possibilidades, né? Uma é, tô pedindo conta. A segunda é, tô pedindo conta para você me contratar nessa vaga do administrativo. Então, assim, deixa eu ter a oportunidade, estou fazendo administração. Aí ele chamou o gerente, que era o Reinaldo, e para fazer uma entrevista comigo. Falou assim, cara, o que você entende de Excel, disso? E eu não esqueço disso, que eu tinha 18 anos e eu nunca tive um computador. Eu fui ter meu primeiro computador com 18 anos, que eu comprei, que eu virei para o Reinaldo e falei assim, cara, eu tenho uma noção boa de Excel, né? Mas eu tenho certeza que eu aprendo em uma semana o que você precisa. E ele falou assim, a vaga é sua. Eu saí de lá, fui correndo da GHP, comprei o computador financiado, liguei para meus amigos que entendiam de Excel, falei assim, cara, você vai ter que me ensinar Excel. E eu não sabia nem ligar o computador, de verdade. Fui ter experiência com informática com 18 anos. A gente não tinha condição de ter um computador dentro de casa. Então, comprei o computador e comecei a aprender Excel. E aprendi Excel, cheguei, né, a ficar muito bom em Excel, fazer planilhas extremamente avançadas. E tive contato no administrativo. Então, comecei a crescer ali dentro do escritório. Tive um privilégio de estar fazendo faculdade e ter um mentor dentro da Cataluma, que foi o Reinaldo. Então, tudo que ele ia fazer, ele me chamava para poder aprender. Isso aqui você está aprendendo na faculdade. E eu lembro que ele começou a fazer umas consultorias e eu falei assim, cara, deixa eu aprender com você. E ele deixou, enfim, quando veio eu já estava fazendo consultoria na faculdade ainda. E o que aconteceu? O Reinaldo desligou da Cataluma e aí foi a minha possibilidade de crescimento. Ele saiu e eu ajudava ele a fazer os orçamentos, que eu era mecânico, eu sabia como é que funcionavam os projetos, e comecei a fazer os orçamentos da Cataluma independente, né? O cara que era minha referência saiu e eu que estava depois dele. Então, assim, para mim foi uma época ótima, que meu salário dobrou e o Reinaldo foi para uma outra empresa e ele começou a né, me seduzir ali, vão para lá que eu quero ser junto comigo. Eu falei, cara, acabou de dobrar meu salário, não posso. E depois de algum tempo, o que aconteceu? Eu simplesmente, Reinaldo falou assim, Ronaldo, eu preciso de você. Aí ele virou para mim e falou assim, cara, o que você ganha? Aí eu dobro. Então, assim, meu salário tinha dobrado, eu tinha 20 anos, 19 para 20. Você viu ali a possibilidade de crescer mais ainda. E ele me chamou para ser o gestor financeiro da empresa que ele tinha pegado. Ele já entendia que o que ele me pedia, eu ficava de madrugada, eu ia, aprendia e entregava. Então, continuei com o Reinaldo e fiquei 2 anos na Verbasa junto com ele. E saí da Verbasa porque eu queria fazer o mestrado, né? Aí eu estava no final da faculdade, conheci minha esposa no último período da faculdade e casei muito novo, vou entrar nesse assunto aqui, mas quando eu estava nesse último período, eu falei assim, vou fazer meu mestrado em finanças, eu tinha feito um curso na Bovespa de investimento e tudo mais, isso foi em 2008, na crise, então assim, eu tinha um dinheirinho, perdi bastante dinheiro na bolsa em 2008 e vou fazer meu mestrado em finanças. Fui para Juiz de Fora, formei a faculdade, mudei para Juiz de Fora, passei no mestrado e sempre trabalhei, cheguei em Juiz de Fora, pulverizei currículo para todo lado. Passou um mês, apareceu a oportunidade de emprego para eu ganhar bem, gerenciava uma confecção lá com 40 mulheres, só eu de homem. E assim, ganhava bem. Rapidinho eu larguei o mestrado. Falei assim, o quê? Quero isso não, vou fazer o que eu sei, trabalhar aqui. Fiquei 2 anos, 1 ano e meio em Juiz de Fora. Minha noiva, a gente já estava com o casamento marcado, mas ela engravidou. E ela não queria mudar para Juiz de Fora. Eu falei assim, vamos embora, eu volto para São João. Eu saí de São João de porta aberta, então vou voltar para São João. E nessa época eu já tinha muito contato com a indústria, né? Eu conhecia Bosel, Fluminense, Extrativas, empresas da nossa região. O pessoal me conhecia, eu já fazia algumas consultorias para alguns pequenos prestadores de serviço. E no que eu voltei, eu falei assim, rapidinho eu arrumo emprego lá.
E larguei tudo em Juiz de Fora, voltei com a mão na frente, outra atrás, né? Só com acerto. Esposa grávida, cheguei pro meu sogro para contar para ele que a gente ia casar, que ela estava grávida. Quase apanhei. Ele me chamou de desempregado ainda, mas você está desempregado, né? Então, enfim, cheguei, voltei, aí fui buscar as oportunidades, né? Cara, na hora que eu voltei, bati na porta da Verbasa, da Bosel, da Fluminense. Não, Ronan, nossa, seu perfil é fantástico e tal, mas acabei de contratar. E nada dava certo, bicho. Eu falei, puta merda. Aí tinha um amigo meu da faculdade, trabalhava no comércio, e trabalhar Natal. Eu sempre trabalhei, mas nunca gostei de trabalhar no comércio fim de ano, até tarde. Não queria comércio. Aí, Juninho, tô precisando de oportunidade, cara. Me ajuda a arrumar uma vaga. Ele falou, Ronan, eu tenho aqui para trabalhar, para ser gerente da loja. Mas você vai ganhar 5 vezes menos que você ganhava na sua carteira. Não consigo te pagar isso. Na época era 2 salários. Eu falei assim, Juninho, vamos fazer uma coisa de crescimento aí que eu topo. Eu tô sem clube, velho. Jogador sem clube. Quanto tempo de quando você estava na Catalunha, tinha dobrado o seu salário para você ir para Juiz de Fora, fazer seu mestrado, voltar para cá e começar com o salário lá embaixo, novo, para começar o seu reconhecimento. Quantos anos depois? Cara, isso já tinha passado... Ó, eu com 19, eu ganhava 3 mil reais, né? Aí, com 19 anos. Aí, com 21, 22, que eu fiquei em Juiz de Fora depois de formado, eu voltei para São João com 22,5. Eu já estava fazendo minha pós, aí eu fiz uma pós aqui em São João de Controladoria e Finanças. Eu ganhei R$ 1.200, era 2 salários na época, dava R$ 1.200. Aí eu peguei a oportunidade, 1.200, falei para ele, Juninho, tô dentro. Eu já tinha umas consultoriazinhas que eu fazia para complementar a renda e caí de cabeça nas consultorias. Ele mesmo me dava cliente de consultoria, do relacionamento. E eu falei com ele, eu entro, mas o que eu aumentar do seu faturamento, eu quero 2%. Então, eu ganhava só o que eu aumentava do faturamento. Eu lembro que rapidinho eu estava ganhando mais de R$ 2.000, que eu fechei um monte de contrato com as indústrias que me conheciam, Mibra, né, que é a Fluminense, Melt na época. A gente foi para as indústrias, eu fechei vários contratos de locação e fiquei parceiro do Juninho. Aí estava com muita demanda de cliente. Eu peguei 2 amigos que formaram comigo na faculdade, a gente montou a nossa consultoria, que era a Garcia Consultoria, e começamos, né? Trabalhava no comércio de dia, de noite eu ia fazer consultoria. E a gente estava fazendo muito recrutamento e seleção no RH. E aí, para poder aprender, o que eu fiz? Eu estava com muita vaga e estava querendo aprender as dinâmicas, eu fui fazer um processo seletivo do Senac, né? Para poder aprender. Cara, fui para a última etapa e passei. Ó, você vai trabalhar com a gente. Aí, na época, eu ganhava 2 vezes mais que era na Recart, tinha plano de saúde, eu com filho pequeno, tinha plano de saúde, todos os benefícios, tudo mais. Eu falei assim, esse negócio não é ruim, não. Aí era para ser gestor do Centro Gastronômico em Tiradentes. Eu falei assim, topo, quero, vou para essa vaga, vou continuar fazendo consultoria. Saí da Recart, fui para o Senac, fiquei lá 1 ano e fazendo consultoria. Aí voltei com o sonho do mestrado, tentei o mestrado algumas vezes, não consegui. Tentei trabalhar na Paulista, em São Paulo, várias vezes, nunca consegui. Levei pau. Fazer qualquer freelance que tivesse? Não, eu queria ir para a Paulista trabalhar no mercado financeiro. Então, assim, era meu sonho, trabalhar na Paulista. E nunca consegui, mas tentei. Já dormi na rodoviária de São Paulo, porque eu não tinha dinheiro para pagar o hotel, várias vezes. Perdi o ônibus, e, enfim, foi dolorido. Mas aí dentro do Senac... Exatamente, é longo. Eu sou novo, mas tem bastante história. Mas do Senac, eu lembro que era em Tiradentes, eu morava na Colônia, e geralmente eu ia trabalhar de carro ou de moto e ficava alternando. Um dia antes, o pneu da minha moto furou,
E de noite, cara, fui colher o pneu, o cara não colocou o parafuso de trás na relação. Guardei a moto na garagem, do outro dia de manhã fui trabalhar de carro, de tarde, assim, vou de moto, economizar gasolina, né? Cara, eu tava uns 80 descendo ali o morro da Sola da Serra, a relação soltou, eu levantei para poder travar, travou a corrente, deu um bob, eu bati as costas no chão, do jeito que eu bati, eu não senti o pé. Assim, pronto, fiquei tetraplégico. Fiz um monte de promessa pro homem lá de cima, né? Arte marcial, tudo, que eu sempre gostei de fazer. Falei assim, meu Deus, se eu voltar a andar, nunca mais eu sento numa moto. E o acidente, se eu não me engano, foi em abril. Aí eu fui para a perícia do INSS, a minha perícia foi marcada para outubro. E eu ficava com aquele colete, ou em pé ou deitado, não conseguia fazer nada, 2 meses sem receber. Tinha uma reservazinha pequena, estava construindo minha primeira casa. E melhorei. Nesse momento que eu estava afastado, eu não podia voltar, porque minha perícia era só outubro, eu só ia receber tudo depois da perícia em outubro, né? Brasil, machuquei em abril, a perícia em outubro, para eu receber o benefício. E aí, eu falei assim, pronto, tem que me virar, o que eu vou fazer? Aí, nesse meio tempo, meu sogro conhecia o Coutinho dos futebol, o Marcelo Coutinho, nosso sócio no Rockford, e falou que eu fazia consultoria e tal, deixou o cartão meu com o Coutinho, aí o Coutinho nunca me ligou, mas ele me deu o telefone do Coutinho. Eu liguei pro Coutinho, Coutinho, você conversou com o Elinho lá da BB e tal. Cara, eu sou consultor, eu tenho 7 clientes aqui em São João, quero crescer. E ele falou assim, vamos sentar, vamos conversar. Aí a gente foi lá para a Universidade Federal, alinhei com o Coutinho, falei assim, vou te levar para a ProLuca, em Belo Horizonte. E eu tinha 24 anos, né? Eu falei, vamos embora, top. Você vai ter que trazer seus clientes, tudo. Eu falei, cara, vamos embora. Aí comecei a fazer consultoria com o Coutinho, ele me levou para a ProLuca. O mais velho depois de mim é o Coutinho. Eu tô com 36, o Coutinho fez 50 agora. Então ele já tinha 38 na época, né? E depois do Coutinho, todo mundo tinha 60 anos. E um moleque lá de 24 para fazer consultoria. Eu chegava nas empresas em Belo Horizonte, várias vezes. Uma vez eu fui numa mercearia, o cara virou para mim e falou assim, o senhor, eu tenho só de experiência, eu tenho o dobro da sua idade, você vai me ensinar o quê? E assim, porrada, porrada. E dentro da consultoria, em Belo Horizonte, foi um divisor de águas para mim, porque eu era gerente externo das empresas em São João del Rei. E na consultoria eu aprendi a produtar, né, os meus serviços e a valorizar. Então, assim, o mesmo serviço que eu vendia aqui por R$ 2.000, R$ 3.000, só de falar que era um consultor de Belo Horizonte, eu vendia por 10. Falei, uai, eu vou fazer a mesma coisa, né? Só porque eu sou de BH pagar mais caro, eu virei consultor de BH e atendi a galera de São João e todo mundo feliz da vida com consultor de BH. Então, comecei com a consultoria aí e eu ficava muito incomodado na consultoria, porque eu era muito novo. E eu precisava de ter o meu negócio de sucesso, né? Para poder me validar dentro da consultoria. E aí eu fazia uma prospecção de venda. O que eu fazia? Eu segmentava e subsegmentava os setores. Então, vou vender para artesanato em São João del Rei. Aí eu pegava todas as empresas de artesanato e depois eu subsegmentava ela, que era a empresa de estanho. Aí eu pegava lá 15 empresas de estanho, entendia o negócio, visitava só a empresa de estanho, fazia ela direto, marketing. Quando veio, eu vendia 3 consultorias para estanho. Para mim era lindo, eu aprendi um negócio só, né? Os problemas... Oi? Refinava o produto. Os problemas sempre são iguais. O que eu falo na consultoria, eu estou aqui para te apresentar o seu negócio, você já conhece tudo. E comecei a fazer isso e dava muito certo, eu vendia muito. E quando vê, minha esposa precisava de um telefone, eu entrava no meu Excel, achava tudo rapidinho para ela. Eu falei, eu preciso produtar isso. Aí eu fui e montei o Guia Mania, que era o nosso catálogo aqui em São João del Rei, que era uma lista telefônica, que a gente inovou a lista telefônica. Era a lista telefônica, antigamente tinha telefone residencial. A gente veio com uma lista telefônica só comercial e de todos os segmentos. Então, tudo que você precisasse em São João del Rei,
e na nossa região você ia encontrar dentro do catálogo por segmento e subsegmento. Você pegava o caderno de construção civil, você tinha lá da fundação ao acabamento, com tudo segmentado. Se você não quisesse construir, tinha as imobiliárias também. Você, inclusive, anunciava comigo. Lembro muito ali na época que seus vendedores me procuravam e aí vinha, eu não conhecia muito bem o produto ainda, como a gente já tinha a nossa amizade, né, da Ecolô, e aí passava um pouquinho, Rodrigo, falava com os vendedores, não vou comprar, tentava me vender, fazia condição, não. Quando eu contava o Ronan lá 2, 3 dias depois, cara, eu não conseguia escapar. Eu tinha que comprar o produto dele e era um produto muito bom, diferenciado no mercado, fez muito sucesso aqui em São João, guia. E acho que aí foi onde eu comecei a te conhecer com a questão de ser comercial. Sim. Os vendedores tentavam, eram bons vendedores, a princípio muito bons vendedores, mas não tinha aquele gapzinho aí que o dono tem. Exatamente. Então era um grande diferencial quando você ia negociar e a gente acabava fechando o contrato. Legal. E Lá a gente comprava com o vendedor, chegou no chegou lá, não. eu nunca visitei a Eletrobras e a gente vendia para a Eletrobras. Para mim era mais difícil. E vendia para o Rodrigo, hein? Várias páginas, né? Ele sempre comprava a página dupla ainda. Era o anúncio mais caro, era da Eletrobras. A construção, ele que abria. Fazia a matéria do segmento de construção. Então, cara, o guia para mim foi o divisor de águas na minha vida. Eu vim de família pobre, e tenho orgulho disso, de gente simples, mas, cara, a régua é baixa. O que eu escuto até hoje da minha família, das pessoas, né, que cresceu junto com a minha, que não dá, que é impossível, que você está viajando, que você está doido, não faz isso não. Então, assim, foi sempre isso. E com o guia, eu mudei um pouquinho porque eu trabalhava só com empresário. Então, eu tive que aprender a vender. E, gente, venda não é lábia, é técnica, se aprende. Eu estudei muito. Cara, eu conheço do Daniel Godri, vendedor Pitbull, todos pessoalmente. Eu fiz pelo menos 50 cursos cada um, por Deus. Se chegar lá em casa, lá tem todos os DVD de venda. Eu assisti eles 7 vezes para eu poder aplicar e conseguir vender e otimizar. Então, o nosso catálogo era um sucesso. Eu tinha de 500 a 700 anunciantes por ano, né? Que eram 3 meses de venda só. E aí a gente fez outras regiões para eu não perder minha equipe de vendas e enfim, foi o que aconteceu. A gente cresceu muito. Eu perdi muitas oportunidades com guia. O apontador tentou me comprar, eu não vendi. Tinha várias pessoas querendo ser franqueado, eu vou fazer sozinho. Então, assim, era arrogante, prepotente, eu faço sozinho, eu não preciso de ninguém. Resumindo. Então, muitas das oportunidades bateram da minha porta e eu não soube aproveitar. Então, com o guia, eu fiquei conhecido, Ronan do Guia Mania. A cidade inteira me conhece até hoje por causa do Guia Mania. E com o guia eu já tinha uma outra satisfação. Graças a Deus eu já pagava minhas contas, já tinha investimento. E eu falei assim, meu sonho sempre foi construir e incorporar. Eu queria trabalhar nesse segmento de incorporação. Com o guia eu trabalhava muito com tecnologia, inovação, Google Maps, SEO, ranqueamento. Eu era o primeiro no Google aqui na nossa região em tudo, que era um diferencial do nosso produto. E aí conheci o universo das startups, investi em algumas. No momento também que ninguém sabia falar disso. Ninguém sabia. Mas aqui no interior aqui de Minas... Ó, o nosso diferencial que eu aprendi nas vendas foi com uma startup de vendas. Daqui a pouco eu lembro o nome dela, que eu fui num curso acho que foi Daniel Godri mesmo, né? Encheu os balõezinhos lá, o cara referência, mas ele mostrou uma ferramenta para nós e eu não conseguia comprar. Aí eu falei assim, eu vou desenvolver isso. Aí eu montei um time de TI e desenvolvi o meu sistema. Então, assim, de comercial. Então, o meu diferencial foi a organização. Então, eu fui visitar o Flávio, a minha equipe foi visitar o Flávio.
eu tinha o histórico do que o cara conversou com o Flávio. Ele tinha que anotar ali. Ah, eu não vou comprar esse ano porque eu tô apertado, mas o ano que vem você volta aqui que eu fecho. Porque periquito, papagaio morreu. E aí, Flávio, recuperou do periquito, papagaio? Esse ano você fecha comigo. Então, assim, a equipe era treinada para isso. A gente tinha essas técnicas. E, assim, graças a Deus, foi o que foi. Mas esse sonho de incorporar, cara, eu com a minha motinha, né? Quando eu andava de moto ainda, eu ficava rodando os loteamentos, vendo os prédios, ia para São Paulo, Rio, ficava olhando os prédios, falava com minha esposa, eu vou fazer um prédio desse. E ela me chamava de viajão também. Então, assim, isso é, né? Eu acho que está fora da nossa realidade. Mas sempre me apoiou. Isso, ela estava sempre junto comigo ali, mas você via a carinha dela, sonhador, né? E sou sonhador até hoje. E tanto é que a minha monografia, na verdade, não foi nem. Foi um estudo de caso que a gente fez antes de formar. E eu fiz um projeto na faculdade, que era as kitnets do edifício José Cândido. José Cândido é meu avô, que eram kitnets de 33 metros quadrados na Leite Castro. Eu formei em 2008, né? Então, esse projeto foi feito em 2007. Não existia nem? O que existia de kitnet? Era, na verdade... Não existia prédio em São João. 30 metros quadrados naquela época. De 33. Das casas que eles começaram. Que foi uma pesquisa que eu fiz em São Paulo, que é o que se fazia do lado das universidades. E São João, o que pegava nessa época era a República, né? Exatamente. E o negócio foi inverso hoje. E como é que comprava um terreno para fazer kitnet? Eu não tinha dinheiro nem para acabar de construir minha casa, para sair da motinha e comprar um carro. Então, assim, nunca consegui. Mas aí, com guia, quando eu capitalizei, eu comprei algumas áreas e falei assim, agora eu vou começar a viver isso que eu quero. Além do guia, eu já tinha mais uns 5, 6 CNPJ, sempre continuei com a consultoria, investi em algumas startups de supermercado, outras coisas. E chegou uma fase, acho que 2017, eu fazia consultoria para o Goulart, e mesmo com o network do guia, a minha régua ainda era baixa. Por quê? Eu conversava com um empresário mais simples. O empresário do alto escalão não me atendia. Então, assim, e eu via que eu tinha muito conteúdo para entregar e pouco network. Aí, quando eu fui fazer a consultoria para o Goulart, ele do meio médico ali, com relacionamento alto, e eu falei assim, cara, eu preciso entrar nesse universo. Aí, eu já tinha entendido essa estrutura desses grupos de investimento em fundos. Eu falei assim, cara, vou montar um fundo de investimento em São João del Rei, onde que a turma tem que colocar dinheiro, que a gente vai falar de negócio e que eu quero trazer só gente que eu não conheço. E quando eu fui levar essa proposta, Goulart, tô com essa ideia, que é o Roquefort, né? Apresentei para ele, ele arrancou um papel debaixo da mesa e falou assim, aqui, Ronan, olha os nomes aí, ó. Eu já pensei nisso, cara, vamos bora desenvolver isso. Eu falei assim, fechou. Que nomes que você vai colocar na mesa? Eu não quero trazer ninguém que eu conheço. Ele, não. Você traz 2, né? E eu trago 2. E a gente pensa mais um para ajudar a desenvolver e organizar isso. Aí a gente pensou no Marco Túlio, né? Que é um advogado da área empresarial, para ajudar a gente a formalizar esse fundo, essa parte jurídica, que era mais complicado. E aí eu pensei em você, né? Foi o nome que eu trouxe. E eu e o Goulart, eu fiz a consultoria no Goulart, porque o Coutinho é amigo pessoal do Goulart. Eu falei assim, cara, no Goulart eu não posso fazer consultoria. Vai. Porque a gente é amigo pessoal, não dá para misturar. E a gente falou assim, pô, Coutinho, né? Ele que Fez a conexão? Ele fez a conexão, a gente só está criando isso por causa dele. E aí a gente trouxe o Coutinho, eu trouxe você, cada um começou a trazer um que a gente não se conhecia, com aprovação, e a gente montou o Roquefort, chegamos nesse patamar. Depois do Roquefort, eu queria realmente mudar, não queria mais trabalhar matando um leão por dia com guia, que todo ano a gente tinha que vender os mesmos anúncios. Eu fiz 7 anos em São João, Barbacena e Juiz de Fora. Eu tive, acho que se eu não me engano, foi 17 exemplares do catálogo, né? E eu fiz, acho que foram 5.800 contratos
Então, assim, que eu assinei vendendo propaganda. Nesses 7 anos. Nesses 7 anos, 5.800 contratos. Então, é uma coisa, né? Vender propaganda. Vendendo propaganda. Raiz, de porta a porta. É o mais chato que É o mais existe. chato que tem. É. Baixo de frente corretor, né? Porque a empresa, geralmente, assim, o empreendedor, o empresário pequeno, nossa, que geralmente que te atendia, nunca sobra dinheiro para investir em propaganda. Acaba que ele deveria entender que deve investir em propaganda, mas geralmente a mente do empreendedor, do empresário, é que, nossa, vai fazer diferença no meu caixa. Não deveria ser assim. Cara, é difícil demais vender propaganda. Assim, não é porque eu fiz, não. Mas eu não consigo enxergar uma coisa mais difícil que vender propaganda. Por quê? Cara, primeiro que é vendas externas. É sol, chuva. Eu vou chegar na sua loja, eu não sei se você está de bom humor, se você está mal-humorado. Você geralmente vai descontar em mim. É um mercado de picareta, né? Porque tem um monte de gente que vende, promete, não integra, assim como qualquer um outro, né? Mas esse em especial, você imagina, todo dia tem 5 vendedores querendo falar com você para te vender propaganda. Você vai me atender? Aí a primeira estratégia é como ele vai me atender, né? Então a gente foi aprendendo isso lá nas essências e para conseguir falar, e a gente conseguia fazer isso bem. Mas assim, eu acho que o grande aprendizado do guia foi aprender a ler as pessoas, né? Cartomante, né? Mas assim, a gente olha para a pessoa, você sabe o que o cara quer, como que eu vou conduzir a hora que eu vou embora. Então, assim, esse comportamento humano, a gente fez isso na prática. Então, isso enraizou. E eu, que era o consultor financeiro da parte de custos, hoje eu sou muito mais comercial do que consultor. Então, assim, que foi uma outra vertente. Mas em 2018, quando a gente fechou o Roquefort, eu cansado de trabalhar muito e ter pouco resultado, não que os resultados eram ruins, mas para o Ronan é sempre pouco. Então, eu falei assim, cara, agora é hora de eu começar a ganhar dinheiro grande. Então, eu fui para o mercado de construção, né? Viabilizei alguns projetos e a proposta de ir para o segmento de construção civil era igual ao Roquefort. Eu quero trabalhar com investidores. Eu vou fazer um prédio aqui, vou chamar 10 pessoas para serem meu sócio no empreendimento. Eu não quero que um seja dono do apartamento, outro de outro, igual a gente vê os grupos de amigos. Vão dividir lucro. E aí, o que eu fiz? Viabilizei um projeto, jeriquei ele na caixa, fui para a caixa, liberei crédito, organizei tudo, aprovei e depois de tudo pronto, fui bater na porta dos investidores. E sabe o que é mais louco? Esse primeiro projeto, a gente tem o Verona, né, que a gente vendeu lá as 32 unidades, mas antes do Verona, o projeto que eu viabilizei foi uma área que eu comprei em Barbacena, né? Nós compramos e que a gente tinha antes o contrato de parceria ainda da área. Foi um projeto de 489 unidades, o primeiro. Seu primeiro projeto? O primeiro projeto. E assim, com caixa econômica e com tudo. E aí, vamos conversar com o investidor? Ficava 55 milhões o custo de obra. E aí, o que eu falei? Eu vou trazer aqui 10 ou 20 investidores, né? Cada um com 2,5 milhões. Garanto o custo da obra, mesmo eu estando jericado com a caixa. Custo da caixa da obra está garantido. Consigo entrar com mais 10 projetos, né? Para poder escalar. E na hora que o projeto estava bonitinho, desenhado, rentabilidade, fui. Porta em porta. E nos investidores que o Roquefort me ajudou a conectar, o Guia Mania. E comecei, vou em um, vou em outro. Todo mundo adorava. Nó, tô dentro. Mas eu nunca conseguia fechar um negócio. Não fechava. E todo mundo, tô dentro. Cara, Faltava aquela viradinha de chave. faltava... O cara comprava, só que eu não saía de lá com um contrato assinado, né? Que é o que Venda isso, né? Venda essa... Eu sempre brinquei, você vendeu hoje, Cara, se você puder fazer contrato. Contrato dia seguinte. Principalmente sexta-feira. Vendeu na sexta-feira, é contrato assinado. Se deixar para segunda, começa alguma coisa acontecendo, o cara vai tomar alguém vai falar na cabeça dele e na segunda-feira vem aquele monte de Questionamento. questionamento. Não é isso, nunca teve, você percebe claramente que veio
da família, que veio da avó, do avô, do pai. Do seu concorrente. E assim, o mais louco que, como o valor é muito alto, ficava numa condição. Na hora que você fechar todo mundo, fecha o grupo e a gente entra junto. E esse looping nunca fechava. E aí um dia a gente falou assim, cara, né? Tava eu e o Juninho, a gente falou assim, cara, vamos apresentar o Bruno. O Bruno, né? Nosso grupo Rockford. E a gente tem um produto que ele não faz. O Bruno faz os estudos, as kitnets aqui na região. A gente veio com uma proposta de fazer financiamento, caixa, vender Minha Casa Minha Vida, que era um produto que ele não tinha. Bruno, ó, o produto é esse, a gente está com a proposta de trabalhar com investidor e tal, te mostrar. A gente tem que acabar de comprar a área e tudo mais, explicamos ele. E, cara, o Bruno foi super solícito, né? Eu acho que em função do... Ele já conhecia o Ronan via Rockford, ele tinha uma relação com o Juninho também. Eu falei assim, uai, gostei, aquele jeitinho dele, prático, né? Tem mais alguma coisa? Ele veio, entendeu tudo que a gente tinha e falou assim, uai, eu embarco nesse projeto aí, né? Mas a gente não precisa dos investidores. Eu sei fazer, né? A gente já tem experiência aqui da LAC, a gente constrói bem. Mas eu topo. Vamos, acredito, vamos ir para essa linha da Caixa. E foi a melhor coisa do mundo, né? A gente abortou a questão de trabalhar com os investidores, apesar de ser o nosso projeto, meu sonho sempre trabalhar com investidor. Mas foi lindo, porque o projeto tem 3 anos já, né? O projeto está na prefeitura até hoje esperando a aprovação. Você imagina se eu tivesse colocado o dinheiro de todos os investidores, o que seria a minha vida? Então, assim, junto com um cara que sabe fazer. Então, o que o consultor sempre fez de transformar, chegou num negócio que eu caí na mão da prefeitura e eu tenho que esperar. O que eu tenho que fazer? Todas as exigências, faço, mas não mudo o sistema. Então, a gente tem outros projetos junto, isso saiu o Verona e tudo mais, e eu fazia 50 coisas ao mesmo tempo, estava incorporando. Aí o Rodrigo, junto com o Rockford, a gente começou a fazer as consultorias, né, Rodrigo? Acho que é legal. Das consultorias. Antes da consultoria, na verdade, né? Por que a gente começou a fazer consultoria? Não dá para entender direito, foi meio... Não, eu acho... Centro, né? Não teve um time que falou assim, pô, vamos fazer consultoria junto? Não, eu acho que... Eu lembro, eu acho que a gente estava no Rockford, aí a gente... A gente estava trabalhando com o Rockford, o dia inteiro aqui. Focado no Rockford. Aí a gente foi para um evento, aí a gente conversou de construir o ecossistema, as empresas de gestão, isso na rodoviária de São Paulo. E lá eu ainda te contei que eu já tinha dormido muito lá, que o bicho pegava. Eu comentei que você dormiu, eu não dormi não, mas eu dormi nos ônibus sempre. Exatamente, lembro direitinho. Aí eu falei assim, esse cara tem o mesmo projeto de vida que o meu, a gente precisa trabalhar junto. Aí eu não estava fazendo consultoria por causa da incorporação e não queria. Aí eu falei assim, eu acho que eu posso voltar a fazer consultoria, o Rodrigo vai me ajudar. E eu estava à toa, porque projeto parado na prefeitura. 1, 2, eram 3 projetos. E não tinha nada para fazer. Tinha uma reservazinha ali guardada. Tinha o guia com aquele tanto de vendedor que você tinha, ficar parado. Não, e quando eu estava com guia, eu já estava com 5 CNPJs além do guia, de startups, de outros projetos, junto. Então, eu fechei tudo, eu estava meio surtado também, cansado. E fiquei só com a incorporação. Aí começamos a fazer consultoria junto, desenvolvemos aqui o Hub de Inovação, junto com o Rodrigo, sempre a gente indo para todas as feiras de startup, a gente investiu também, né, bastante startups, aprendendo aí. E lancei o primeiro empreendimento e muito vazio ainda, com pouca demanda. Aí eu falei assim, cara, a minha proposta é trabalhar com investidor. Então, o nosso combinado, junto com a parceria que a gente fez, é de construir o Minha Casa Minha Vida, né? São os empreendimentos até 190 mil. Eu falei assim, cara, tá na hora da gente, de eu voltar com o meu sonho. Então, eu estava incorporando, eu já estava com uma estrutura de gestão, com as consultorias, que eu comecei junto com o Rodrigo. Acho que é interessante que, inclusive, a estrutura de gestão é primordial quando a gente começou a fazer consultoria,
que os seus sócios na incorporação, a gente entrou por consultoria, né? Já entrou para Joaninha, a gente foi fazer uma consultoria com ele, onde conheceu um pouquinho mais, que fechou, aproximou, ele, pô, esse cara é bom, esse cara aqui também é bom na área dele. Então, a consultoria abriu muita porta também, né? Acho que isso é interessante que até hoje, quando a gente fala da consultoria aí, da estrutura de gestão que a gente vem construindo, é o braço, assim, é da onde surgiu tudo, né? É da onde a gente conseguiu construir o networking com os futuros sócios. Aqui no Roquefort mesmo, a gente sempre é à frente aqui. Acho que no início ali o Goulart, o Neymar um pouco mais à frente na diretoria, mas a gente que estava aqui todo dia, né? Sim, Chegou... é o nosso sonho, né? A gente vive isso. Então, eu estava com esse braço na incorporação com alguns sócios, a gestão aqui com o Rodrigo, a gente fazendo consultoria junto, e inovação, eu investi em startups desde o guia, a gente montou o Roquefort para investir em startups, a gente tentou montar esse ecossistema de gestão, né, dentro do Roquefort, não colou, né, porque a gente montou uma empresa de marketing, a gente investiu numa empresa de marketing, a gente montou uma contabilidade e a proposta era o quê? Acho que a gente tinha uns 40 CNPJs, o grupo, né? E se todo mundo trouxesse todas as empresas para aquela contabilidade, a gente já podia ter o melhor contador, a melhor equipe de contabilidade, treinar, ir para o mercado e fortalecer. Marketing, financeiro, RH, esse é o conceito. E com a contabilidade, por exemplo, eram os meus CNPJs que eram clientes da contabilidade, ninguém trouxe. E aí não estava dando certo, Vamos deixar Roquefort só hub de inovação, né? Porque não teve esse comprometimento de fazer o ecossistema funcionar. E aí eu não desisti desse sonho de montar essa estrutura de gestão. Na verdade, eu tentei fazer isso com guia, eram os meus departamentos, eu tinha uma agência de publicidade que eu vendia para o mercado, eu tinha minha empresa de software que eu fazia site e vendia lá junto com o Jonas. Então, assim, eu tinha uma estrutura robusta que eu usava, meu conhecimento de gestão, e eu falei assim, cara, tá na hora de eu voltar com a minha proposta de investidor. E aí eu aprendi, né, na hora que eu fui fazer Minha Casa Minha Vida, o que deu errado. Que é o quê? Eu não podia vender uma SPE, eu tinha que vender uma SA de capital fechado. Flávio, quer ser meu sócio? Compra aqui minhas ações, assina o papel e vem. Opa, na hora que eu entendi isso, eu falei assim, agora eu vendo e trago o cara. Por quê? Porque ele vai canetar. Então, só que antes de fazer isso, eu falei assim, cara, eu preciso de 2 caras bons junto comigo. Por quê? Eu tinha sócio na incorporação, eu tinha sócio na gestão diferente, e inovação eu fazia sozinho, também com o Rodrigo, junto com o Roquefort, mas eu queria a inovação trabalhando para essa estrutura. Aí eu falei assim, cara, eu vou falar com o Rodrigo tem que entrar, o Rodrigo tem que começar a incorporar, porque é chato eu estar numa consultoria com ele precisar de mim e eu estou agarrado na incorporação. Rodrigo, não posso. E vice-versa. Ele também tinha os negócios dele, ele também estava lá na família dele gerenciando. E eu falei assim, cara, a gente precisa focar junto o dia inteiro num negócio só. E, cara, vou trazer o Rodrigo, vou apresentar esse projeto para ele. E aí falei assim, cara, eu preciso de um cara comercial também que entenda do mercado. E aí você já estava junto com a gente no Roquefort, eu conheço sua história, a gente é amigo, né, há 20 anos no taekwondo, do tatame, faixa preta dos negócios. A gente aprendeu na marra, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, apanhando muito. E, na verdade, eu nem conversei com o Rodrigo antes. Eu chamei os dois juntos, mostrei... Você já conversou comigo antes, não fechou, era uma ideia, na verdade. Te mostrei a ideia, falei dos outros nomes, né? Eu acho que foi isso mesmo. E aí, apresentei para os dois, falei assim, gente, ó, a proposta é essa, a gente vai ter um SA de capital fechado, nós temos 3 braços. Incorporação, nós vamos construir Caixa Econômica Federal no SBPE, 2/3. Eu tenho uma parceria com outro incorporador que eu tenho que resolver, que é o Minha Casa Minha Vida. A gente vai trabalhar aqui
a estrutura de gestão, montar as empresas, e nós vamos montar o nosso braço de inovação, que é investir nas startups que solucionam os nossos problemas de gestão e corporação. E aí, os dois compraram a ideia na hora, né? Eu chamei o Flávio para ser sócio e já expliquei como que a gente ia trabalhar com os investidores. O Flávio comprou a cota de sócio na hora, e ele queria vender, ele queria me dar a casa dele para pegar uma cota de investidor ainda, você lembra? Não, porque eu falei, não, cara, você não está entendendo. Você já é sócio aqui, você não precisa dessa cota. Precisa de mais uma. Não precisa de mais uma. Então, e aí a gente começou, falou assim, agora vamos trazer projetos dentro da incorporação para a gente poder trazer os outros investidores. Então, a nossa proposta foi montar uma SA de capital fechado, onde que nós três vamos ser detentores de 51%, 49% a gente vai colocar para investidores, né, que é o que a gente definiu, e para a gente, daqui a uns 4, 5 anos, ser uma SA de capital fechado. Uma SA de capital aberto, né, que hoje nós somos capital fechado. Então, assim, que é o nosso sonho. E, além disso, a gente quer, é um desejo, eu, Juí, eu quero uma fotinha minha na Forbes, né, nem que seja lá no fundinho, eu quero um dia estar na capa da Forbes, e eu tenho até morrer para conseguir. Então, tem esse compromisso aí. Os dois compraram a ideia e a gente começou a estruturar. E aí eu queria agora, por que vocês acreditaram no projeto, né? O que fez vocês fecharem e falar assim, vamos desenvolver a F2R? Tá, vamos lá. Ronan, eu estou na construção desde 2012, como eu contextualizei aqui na nossa conversa no início, e eu sempre fiz de tudo. Da imobiliária, fazia toda a parte de gestão, toda a parte de contabilidade. E aí, quando a gente veio para a construção, eu trouxe meu irmão, e a gente estava desde 2012, construí em São João 65 casas, graças a Deus, todas entregues, todos os clientes satisfeitos. Hoje eu tenho a satisfação de encontrar com todos, e todos, eu não tenho uma reclamação de nenhum deles. Nem um rejuntinho torto? Não, isso acontece, isso é normal. Se construção civil não tiver um detalhezinho, não é construção civil. Mas nada que seja grave, que não seja fácil da gente resolver. Só que, como eu tinha dificuldade na questão de eu ter a parte de gestão e sempre tentar deixar tudo debaixo do braço, né, que é o que a gente sempre fez. E aí, tanta coisa aconteceu no passar desses 10, 11 anos, mais ou menos, na construção. Eu já estava até um pouco meio cansando já da parte da construção civil. E quando eu sentei com você, que sempre fez o convite, não tinha como eu recusar o convite. Naquele dia, praticamente eu saí daqui com nós para fechar, eu só precisava ajustar com a minha esposa, que sempre me acompanhou, sempre me apoiou em tudo. Mas essa questão da F2R era a proposta e o conhecimento que vocês tinham. Então, o que eu entendia da parte de gestão, quando eu sentei com vocês dois, eu vi que eu não entendia nada. E aí, quando vocês falavam de inovação, eu ficava mais perdido ainda. Para mim, cara, inovação é uma coisa mais 20 anos para frente ainda. Então, e vocês dois, com a visão que vocês tinham, eu não tinha outra escolha a não estar dentro do grupo. Então, eu acho que essa é a minha questão de estar na F2R hoje. Eu poder montar um sistema, eu poder fazer a administração de uma empresa, de uma incorporadora, do jeito que eu sonhava, e eu ter as melhores pessoas do meu lado, sendo meu sócio e fazendo a parte de gestão de inovação. Que a parte comercial a gente já tem conhecimento, precisa aprimorar muita coisa, mas a gente está aí para cada dia aprender. E cada dia que eu venho, cada dia que eu sento com todos vocês, é um dia a mais de aprendizado para mim. Então, essa é a minha parte dentro da F2R, meu entendimento de como que eu cheguei aqui e qual que é o futuro. Essa gestão, essa inovação faz a gente mover a F2R. Rodrigo, por que você largou a Edeto Braga e veio? O convite, ele foi... Acho que a decisão mais difícil não foi vir. Essa foi fácil. A gente já estava ali junto há algum tempo, fazendo algumas coisas, então acompanhava praticamente tudo que estava acontecendo na corporação e tudo mais.
e conseguia entender realmente o futuro daquilo, conseguia fazer as contas, conseguia, como você já tinha mostrado, já tinha conversado. A parte de vir para pensando em incorporação foi tranquilo. O principal motivo de eu vir, na verdade, antes do principal motivo de eu vir, a dificuldade para eu vir, na verdade, era o que vinha junto com aquilo, que era largar a empresa familiar. Para quem não sabe, a empresa familiar lá que meu pai fundou junto com meu avô, ela foi fundada em 1980, então está aí com 43 anos, né? Uma das empresas mais conceituadas em São Paulo, mais conhecidas. E eu era a pessoa que estava à frente naquele momento. Era eu que tomava as decisões, era eu que definia praticamente tudo. O sucessor. Exatamente isso. E já estava desenhado, já estava ali no quadro e não tinha escolha. O Rodrigo queria tocar a empresa. Então, tomar essa decisão foi a coisa mais difícil. Eu acho que eu demorei até um tempinho para responder quando você falou, mas eu já sabia que eu estava dentro. O vir, na verdade, foi um desafio. Eu acho dois motivos. Uma empresa familiar, quem já trabalhou em uma vai saber, a não ser que seja o dono, né? Quem já trabalhou em empresa familiar sabe a dificuldade de você poder inovar, de você poder aplicar o conhecimento, a dificuldade de você ter que sempre estar ali convencendo, às vezes, seu pai, o seu avô, o seu tio, de que aquilo é interessante. É o que você disse mais cedo. Pô, eu tenho o dobro da sua idade empreendendo. O que você quer me ensinar? E eu tinha muita bagagem já de tudo que eu tinha corrido atrás, de todo mundo que eu tinha conhecido, todos os cursos que eu tinha feito. E eu não conseguia realmente aplicar aquilo ali na empresa. Era uma dificuldade muito grande e, às vezes, uma frustração e, muitas das vezes, briga. Quem trabalha em empresa familiar sabe que não consegue separar. Esse negócio de eu vou para a loja de dia e eu volto para casa e é outra coisa, balela. Não existe. Conto de fada. Conto de fada. Sabe que trabalha 24 horas por dia, dorme falando de negócio. E eu sempre fui, tanto é que eu bato sempre, antes de contratar familiar, a gente tem que pensar 2, 3, 4, 15 vezes. Então, essa foi uma decisão difícil, mas a oportunidade de estar ali construindo, de estar ali realmente colocando em prática aquilo que a gente estudou uma vida, aquilo que a gente podia testar realmente, o desafio eu sempre falo, o desafio de poder dar errado e consertar e testar e fazer de novo, acho que isso é uma das coisas que mais me move. Isso é uma coisa que eu sempre busquei estar colocando em prática aquilo que eu aprendi. Era muito frustrante você ter o conhecimento e saber exatamente o que você tem que fazer, mas você tem que convencer tanta gente e ser o fora da curva, não é nem o fora da curva, é o errado na história, porque todo mundo te enxerga de forma diferente. E quando veio a oportunidade da F2R, mais engraçado era que era a oportunidade que eu sempre falo, todo mundo vai chamar a gente de louco. Então talvez seja o caminho interessante. Isso aí eu aprendi com todos os grandes empresários. O dia que te chamarem de louco, talvez você esteja no caminho certo. Eu falei, será que agora é a hora de eu ser louco também e ir para alguma coisa que a gente não está acostumado, sair do convencional? Então foi um desafio, realmente me trouxe. Eu lembro que a gente não foi só convidado, né? A gente foi os primeiros investidores, né, Flávio? Sim, não é só trabalho. Pô, dinheiro tem que doer no bolso, senão se não doer não vai. Os primeiros maiores também, né? Então a gente teve que pôr grana e na época eu tinha um lote que eu falei, eu ponho, mas o Flávio tem que vender o lote e eu tenho aqui tanto, já ponho, o resto vai ser quando vender o lote. E apertando o Flávio, vende esse lote aí que precisa do dinheiro do lote caro. A gente acho que era mês a mês, né? A gente ficou 3 meses sem receber, no iniciozinho ali, que tinha que pagar o pessoal, a equipe começou, eu e você já tinha alguns 3 estagiários ali, algumas pessoas. Já tinha uma equipezinha que ajudava a gente na consultoria. 5 pessoas ali contando com a gente. E sempre foi muito acelerado, né, Rodrigo? Às vezes, da hora que começou, a proporção que o negócio vem tomando, e lá no começo, lá atrás, assim, eu fui ficando assustado. Então, falei, caraca, todo dia eu acordo e falo, gente,
É realmente um sonho, estou realizando e as coisas vêm acontecendo e graças a Deus grandes portas vêm abrindo para nós aí hoje aí, com essas conversas que a gente vem tendo no network nosso. E aquela mentalidade, né, Flávio? Você, a mentalidade que a gente trouxe muito startup, de crescer rápido, mas com o pé no chão. Sim. Então a gente conseguiu, acho que a gente vem conseguindo, né? A gente vem conseguindo um crescimento rápido. É importante dizer que essa história tem o quê? 1 ano e meio? 1 ano e meio, né? sim. E a gente está falando lá de 5 pessoas, contando com nós dois, e hoje, 1 ano e meio depois, são 43, se eu não me engano. Tem mais 4 processos seletivos rodando. Então, e isso a gente conseguindo construir isso ele desde o zero, né? A gente rodou aí, acho que, falar um pouquinho também para finalizar a nossa rodada de investimento, né, Ana? Acho que a gente rodou nossa rodada de investimento depois de uns 6 meses que a gente já estava no batido. Isso. Eu, assim, complementando e eu acho que fechando a história de nós três, por que aceitou na F2R, para a gente chegar na rodada dos investidores, é uma briga que eu tenho constantemente, é que a F2R não tem 1 ano e meio, né? A F2R é a nossa história, é tudo que a gente viveu e que a gente faz, né? E que ela foi formatada nos últimos 18 meses, talvez, um pouquinho. E a F2R é a nossa criatividade aí, que é Flávio, Ronan e Rodrigo. Exatamente, mas que ficou bonito. Eu acho que todo mundo vai conhecer essa marca ainda. O nosso grupo econômico, as empresas, tanto das startups, as estruturas de gestão, a incorporação. E a gente se propôs, depois de formatado toda a estrutura, a gente tem 3 empreendimentos aí em São João del Rei, que são apartamentos de 2 quartos, com suíte e varanda, com vagas de garagem, e de 3 quartos, com 2 vagas de garagem, para ser lançado. A gente já está com o alvará na mão, já tem novidade aí, lançamento. Esses 3 empreendimentos são 220 unidades. A parceria que eu tinha com a outra incorporadora de fazer Minha Casa Minha Vida, hoje a F2R, né, que é a Evelyn, que é a nossa incorporadora, é sócia deles, então a gente continua fazendo Minha Casa Minha Vida em parceria com essa outra incorporadora. A gente tem só em São João del Rei, mais 240 unidades para se lançar. Então, para esse 2023, 2024, a gente tem 440 mais 420, 460 unidades, né? Para lançar aí 2023. E depois desses 3 empreendimentos nossos aprovados, que a gente quis conversar com os investidores. Então, a nossa proposta era de vender 10,5% inicial, né? E a gente vendeu 7%, são 20 investidores, cada um tem uma cota ali de 0,35% da empresa, e a gente deixou muito claro com todos os nossos investidores, a gente mostrou toda a nossa estrutura, e o que a gente quer dos investidores é o network. Então, assim, é ele abrir portas para nós na hora que são 20, quantos CNPJs que a gente tem? Terno censo? Isso. 2 abertos. São 22 CNPJs. Então, o que a gente quer dos investidores? Vem usar a nossa estrutura de gestão. Não está lindo, não está perfeito, a gente está ajustando, vai ter erro e vamos desenvolver juntos. Por quê? A minha dor é a dor dele. Então, isso é muito claro com todos. Então, assim, a gente não quer o dinheiro, a gente quer network. Por quê? Ele que vai abrir minha porta. A gente está indo para Congonhas, vários investidores abriram portas para nós em Congonhas. Então, assim, esse é o grande valor do investidor. A gente não quer dinheiro, a gente quer pessoas que vão abrir portas. E eu acho que a proposta do nosso podcast, e concluindo aí a questão da F2R, o faixa preta dos negócios, é que os nossos investidores também são faixa pretas. Eles estão, a maioria, no mercado aí há mais de 30 anos
e com todos eles a gente pode aprender. Então, a ideia é a gente vir atualizando vocês o que está sendo desenvolvido e a gente poder trazer essa experiência para poder contribuir, que foi o que a gente sempre fez na consultoria, né, Rodrigo? A proposta da consultoria, eu acho que é servir, né? A gente está ali ajudando o próximo. E a gente trazendo essa bagagem dos investidores, aonde que a gente quer chegar, trazendo a história, eu acho que a gente vai conseguir agregar muito, né? E a conexão é realmente alguns pilares lá no, né? Os princípios do Taekwondo que a gente aprendia, né? Que é a disciplina, a integridade, autocontrole, espírito indomável, né? E nunca se entregar ao inimigo. Eu acho que tudo isso é que eu aplico nos meus negócios no dia a dia. Sem disciplina a gente não chega a lugar nenhum, né? Sem integridade, né? Quem que não tem integridade, que tem alguma coisa de sucesso? Então, autocontrole, né? Quantos pepinos que a gente não tem aí, a gente tem que manter a ciência, manter o pé no chão e saber lidar com as divergências. É uma coisa que eu brinco, né, que eu sempre falo, que o grande profissional é aquele que resolve o problema. Porque aquela pessoa que o problema chega e ele passa para frente, cara, vai voltar, não adianta. Então, é onde a gente separa os bons, que é o velho ditado, né? Separa, que é os meninos Dos homens. Os homens dos meninos. É isso mesmo. Então, Que eu acho que a grande missão nossa aqui é resolver tudo que a gente resolver. E aqui dentro pode chegar problema, mas sair. pode chegar. E que a gente vai encarar ele frente a frente, Sim. né? E com o último que, né, a gente tem a cortesia, né, que na arte marcial é educação e respeito, eu acho que dentro da nossa estrutura que se aplica, e se entregar ao inimigo, né? Quando a gente fala isso, eu já falei isso lá no princípio, o inimigo é a gente mesmo. Quantas vezes que não é difícil, que quando eu vou lutar no tatame, o meu adversário sou eu. Eu tenho todas as minhas técnicas, eu já sei tudo que eu preciso fazer, e é o que o Rodrigo falou. Na hora do tatame, cara, se eu não estiver bem comigo mesmo, cara, eu não consigo aplicar nada que eu treinei. E aqui nos negócios é a mesma coisa, mesma. Então, assim, se eu não estiver centrado, eu não vou conseguir aplicar. E eu vou me sabotar. Você não vai conseguir, isso é difícil, não dá. E, assim, então a gente tem que brigar com a gente todos os dias e acreditar. Então, essa essência é fundamental. A gente conseguiu aí os nossos 20 investidores, né? Pessoas de renome. O Flávio, uma máquina de vender também, trouxe vários. E agora vinham os lançamentos. Eu acho que eu nunca fui tão assertivo, né? Eu acho que são duas pessoas que são complemento. A gente é muito diferente, né? Então, o que falta em mim, o Rodrigo tem, né? O Flávio, a gente é um pouquinho mais parecido por causa de comercial, mas a gente também tem pegadas completamente diferentes e a gente está aí agregando para a gente, né, almejar a nossa Forbes e a gente ser a nossa SA de capital aberto. Então, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, né? Eu falo que, apesar dos nossos planos, eu tenho até morrer para conseguir, porque isso aqui é uma proposta de vida, a gente faz o que a gente gosta, com prazer. Então, né, quantas horas? A gente está aqui sempre falando de negócio. E eu acho que vai ser lindo e maravilhoso esse podcast, porque a gente vai falar do que a gente tem paixão e que a gente aplica todos os dias. E o que mais que vocês querem pontuar? Acho que, além dos investidores também, são as pessoas do nosso lado que acreditaram. A gente tem, falando aí dos 5 que estavam com a gente lá no início, a gente tem estagiário que já virou nosso sócio. Sim, isso eu achei que é fantástico, perfeito. A gente abre a porta também para pessoas crescerem junto com a gente. Acho que a gente está com, hoje, de empresas mesmo, né? A gente pega aí, na parte de incorporação, a gente tem as incorporadoras, a empresa de arquitetura. Na parte de gestão, a gente já está aí com empresas na área de RH, de consultoria, de tráfego pago, marketing, contabilidade, financeiro, Jurídico. e jurídico. Então, são 7 empresas aí que tem o nosso centro de serviço compartilhado, que a gente está chamando, né?
E a gente tem aí também a nossa parte de inovação, a gente tem a nossa fábrica de software, já uma startup também, e uma corporate venture builder, que é um pouquinho mais detalhada, acho que vai vir aí em outros episódios para te falar um pouquinho mais de inovação especificamente, mas trazendo oportunidade para outras pessoas serem nossos sócios. Acho que não só a gente, os investidores, as pessoas que já têm dinheiro, que já têm outras oportunidades, que já trilhou na vida, já tem um caminho feito, mas a gente também traz oportunidades para quem está começando, sabe a dificuldade que é construir isso do zero, a gente sabe o quanto que uma mão amiga, uma oportunidade faz a diferença na nossa vida. Então, acho que a equipe aí também, que tem bastante gente, a gente bate toda segunda-feira na nossa reunião, a gente bate com todo mundo, só depende de cada um para chegar, para atingir os seus objetivos. Então, isso é importantíssimo, essa equipe que está junto com a gente. Acho que vem crescendo a cada dia. E nós não somos mais, acho que a F2R, se fosse, tinha que ter uma letrinha de cada um ali no nome, né? Mas seria um alfabeto inteiro. Sem sombra de dúvida. Eu acho que a proposta que a gente tem de dividir os nossos negócios com investidores foi a mesma proposta que a gente propôs para o nosso centro de administração compartilhada aí, as empresas de gestão, que é, né, a gente fazer com que eles tenham também outros sócios bons de serviço, assim como eles, que querem crescer, e cada um ter um pouquinho, né, de uma coisa grande, que é melhor do que eu ter 100% de um projeto pequeno. Então, a gente tem passado essa filosofia e o que a gente quer é que eles entendam isso cada vez mais, a gente tem passado isso para a gente poder crescer junto, né? Porque a gente só sai na Forbes, a gente só fica bilionário com a ajuda de todos, né? A gente não vai para lá sozinho, é o nosso time. Então, hoje é o nosso primeiro podcast. Eu acho que a gente tem também que agradecer ao pessoal que nos ajudou a estruturar isso aqui, né? Então, Letícia, que está aqui junto com a gente, a Lara, o Richard, o Vitor, que está esperando a Letícia aí para levar ela embora. Então, exatamente. Então, assim, é gratidão. Por quê? Porque a gente sabe dessa importância, principalmente eu acho que esse podcast é muito mais um endomarketing para a nossa estrutura, para todo mundo entender o nosso propósito, onde a gente quer chegar, para a gente não esquecer dos nossos objetivos, para a gente ir reforçando isso todo dia, do que, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, a gente está aqui fazendo o que a gente gosta, com carinho, com amor, e para crescer junto. E vamos trazer nos próximos episódios aí uma continuidade, né, Ronan e Rodrigo, do que a gente veio conversando aqui hoje. Eu acho que é o início. E só contextualizar com relação da parte de incorporação, eu, como proprietário de imobiliária em São João há 13 anos, uma coisa que a gente não via aqui em São João nos lançamentos, o pessoal lançar os empreendimentos com a RI na mão. O que é o RI? O imóvel está incorporado, passar por todas as aprovações e você vender um produto que você tem dentro, está vendendo ali dentro da lei, e ele não é muito praticado aqui na nossa Para fazer o básico, né? Fazer o básico. E a gente inventa uma proposta totalmente diferente, que a gente vai lançar o nosso empreendimento já incorporado, já indicado, totalmente diferente. A pessoa que hoje que quer ter seu primeiro imóvel vai ter ali a condição de comprar seu apartamento dentro de uma parcela que cabe no bolso. Então, isso é muito importante. Nos próximos episódios, a gente vai contextualizar isso mais detalhado para os nossos ouvintes aí. E virou um Flowcast, né? Tem 2 horas já, 1h30? 1h30. Primeiro vale. Então, assim, mais alguma observação, mais algum ponto? Muito obrigado, agradecer aí a todos os presentes aqui e até a próxima. Até a próxima. Para fechar, obrigado por todos, para a gente estar fazendo isso aqui. Obrigado os dois pela confiança. Eu acho que, antes de tudo, eu acreditei, mas depois de eu acreditar, vocês também foram loucos, assim como eu, de estar desenvolvendo essa estrutura. Então, assim, obrigado. Eu acho que
a gente se complementa e, cara, foguete, né, não tem ré, apesar do que a gente vê, o que a gente vê aí, a gente vai alcançar aí grandes objetivos. Então, sucesso para nós. Não vamos perder as nossas essências nunca, né? Vamos manter a simplicidade e é uma coisa que eu sempre falo também nas minhas consultorias, vamos manter a objetividade das nossas coisas. O difícil é ser simples. Então, se a gente fizer o simples bem feito, não tem erro. Não tem que reinventar nada, né? É seguir a carruagem, o batido e vamos embora para o próximo podcast aí, trazer alguns investidores, trazer o pessoal da nossa estrutura para a gente poder, né, passar para todo mundo entender não só o que é a nossa estrutura, mas como que a gente pode contribuir para o desenvolvimento de outros negócios. Isso aí, galera. Bora enfrentar esse mercado, nosso tatame, né? Exatamente. Enfrentar aí o que está lá fora para a gente. A gente pensa grande, a gente sonha grande, a gente quer realmente atingir objetivos que não são normais do nosso meio, não são... A nossa régua está lá em cima. E eu tenho muito orgulho da gente estar construindo isso, e principalmente aqui no interior de Minas Gerais, né? Nós somos os loucos que realmente estão acreditando que é possível. E a cada dia que a gente conversa, seja aqui, seja em São Paulo, seja em qualquer lugar que a gente está, a gente vê que a gente está no caminho certo. A gente Sem tem pessoas também confiando no nosso trabalho. Isso é uma satisfação enorme. Acho que o podcast tem alguns tempinhos aí que a gente está conversando, querendo fazer, já está tudo comprado há quantos meses. Procrastinando, né? Vai jogando para frente. Tava faltando a Cipriano para pôr mais para frente. Mas agora começa e agora a gente vai para cima. Acho que tempos em tempos vocês vão ter mais alguns episódios e outros convidados aqui também. Show. Eu acho que a nossa Olimpíadas, né, que é do atleta, é a B3. Então, o desafio de todo atleta é ir para Olimpíadas. Bora pra cima. A nossa Olimpíadas é a B3. Bora. Obrigado. Inscreva no canal. Inscreva no canal, todos vocês, né? Curta, compartilhe com os amigos, tá? Vai vir muito conteúdo bom aí para a gente poder somar e agregar. E até a próxima.